Salve, salve, rapaziada, Marquezine na área, passando aqui, obviamente, para falar do nosso gigante da colina. Queria pedir para que antes vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar, dá aquele joinha, curta, descurta, dá dislike, faça o que você quiser, comenta, se manifesta, interage com a gente, que a gente sempre fica muito feliz. E lá nas redes sociais, @Ser Vasco Oficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco, então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral aqui. Vamos falar rapidamente de Vasco. Eu queria falar alguns assuntos que eu acho que são importantes da gente estar falando. Um deles é a prestação de conta dos ingressos. Então eu vi muita gente ainda desconfortável mesmo depois das prestações de contas, principalmente naquela linha que fala de gratuidade, né, das 2.600 gratuidades. Quando a gente olha, por exemplo, o Maracanã, em que você tem lá uma capacidade para 70 mil pessoas, né, no total, e que a gratuidade chegou a bater 12 mil lá em alguns jogos. Então, quando a gente olha percentual, né, esses 2.600 acabam fazendo sentido, já que quando eles pesam em cima de 20 mil ingressos, né, da capacidade de 20 mil pessoas em São Januário, acaba sendo um número proporcional ao que eu acabei de citar do Maracanã. Enfim, mas a gente sabe que a questão de cambista ela acontece, a gente sabe que tem essa máfia, que ela não acaba nunca, né? A Facial a gente achou que ia fragilizar um pouco esse esquema, pelo jeito os caras são muito mais criativos do que a gente imagina, então que a gente consiga apurar. Fica aí um dever de casa pro Pedrinho, para que, né, obviamente antes da reforma não vai dar mais tempo, mas que depois que São Januário reinaugurar daqui a 3 anos, que todo esse problema não aconteça mais, mas sem dúvida nenhuma, para onde o Vasco vai levar seus jogos, tem que estar muito atento a isso. A outra coisa que eu queria falar é sobre a janela de meio de ano, que foi um assunto que ficou muito em voga com a eliminação do Vasco no sábado, a questão da limitação de elenco, né? Então a gente vê um Galo que ontem fez um puta jogo bom com o River, então a capacidade que os caras têm, e a gente sabe que o Vasco já tá com a corda um pouco esticada, então a gente tem que ter um time melhor, ter um time mais qualificado, e isso passa obviamente por uma janela mais bem executada, o que não aconteceu no meio do ano, né? Então quando a gente fala do nosso digníssimo Marcelo Santana, é um cara que lá no meio do ano não disse a que veio. Vasco não fez uma boa janela, e eu acho que o que resume isso é que o Vasco no jogo contra o Galo usou 2 dos 6 jogadores que contratou lá na janela do meio do ano, alguns inclusive nem relacionados foram, acho que o Souza, por exemplo, enfim, não me lembro aqui ao certo, mas eu sei que tem jogadores que nem utilizados estão sendo, principalmente lá os contrapesos do Coutinho, vamos dizer assim, né? Sem contar Suíço, que o Vasco pagou 10 milhões, sem contar lá o Anão, lá o Jean Davi, que o Vasco pagou 10 milhões também. Então, enfim, já são 20 milhões que o Vasco desperdiçou, né? Já tinha desperdiçado tendo que pagar lá 15, 16 milhões no tal do Clayton para poder emprestar o cara. Vai ter que desembolsar também 16, eu acho, milhões, 15, 16 também no DVD, já que ele bateu lá os 60% de jogos no ano. Então, enfim, tá o Vasco aí gastando praticamente 50 milhões em jogadores que não agregam quase nada. E eu chamo quase nada porque talvez o DVD, com muita boa vontade, né, cara, não passe por essa crítica toda. Agora, de resto, pelo amor de Deus, Marcelo Santana, Pedrinho, fica aí um dever de casa grande, né? Outro tema importante que também está sendo bastante falado é sobre a questão da venda da SAF, a impaciência cada vez maior, né? Então, vai acabando o prazo aí para o Vasco poder vender a SAF, para poder se planejar para 2025, tá o Vasco também tendo que pensar na questão da reforma do name right do estádio, e ainda é um tema que, pelo menos até agora, né, publicamente não tem evoluído. Vamos aguardar. Escutamos aí aos 4 cantos que a eleição lá no Palmeiras pode ditar um pouco, acelerar todo esse processo decisório, né, já que depois que ela renovar lá o mandato dela como presidente do Palmeiras, pode pintar aí o maridão dela aqui no Vasco. Vamos aguardar. Acho que nos próximos 30 dias serão cruciais para a gente poder estar falando de reforma, de SAF, de elenco e começar a vislumbrar um 2025. Tomara que, quem sabe, uma pré-Libertadores, né? Vasco que joga amanhã contra o Cuiabá, ingressos esgotados rapidamente, então vamos ter Caldeirão lotado amanhã. Para quem pensou que a torcida do Vasco tava de luto, tá enganado, parceiro. A torcida do Vasco só tem maluco, e amanhã vamos lotar aquela porra de novo.
Então, no mais é isso, a gente vai continua vindo aqui com bastante conteúdo, trazendo novidade, debatendo, e mais tarde esperamos vocês na nossa live às 7h30 da noite. Eu e meu brother Luizão vamos falar um pouquinho desses cacos que se juntaram depois do jogo do Galo, mas principalmente do jogo da manhã, que a gente precisa chegar nos 40 pontos. Então, 7h30 da noite a gente espera vocês. Isso aqui é Vasco, porra.